meus queridos, muito bom dia. Nós estamos de volta com o nosso Sala de Visita, o nosso Conheça Goiás, e hoje eu estou aqui diretamente no Tribunal de Contas dos Municípios. Para ser mais preciso, eu estou aqui na sala da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios e nós vamos falar com ele que representa muito bem essa egrege casa, essa corte de contas que tem a missão de analisar e dar os pareceres e auxiliar aí os prefeitos dos 246 municípios goianos. Ele, que é muito conhecido em todo o estado de Goiás, que tem uma folha de serviço prestado ao nosso estado, ele foi vereador por 2 vezes aqui em Goiânia, tem como profissão a medicina, mas foi deputado estadual também por 2 mandatos, 2 vezes secretário de Estado, uma como secretário de Estado e Cidadania e Trabalho, e também foi secretário de Gestão de Governo. Eu estou falando dele, Dr. Honor Cruvinel. Certamente você já ouviu falar e hoje essa figura simpaticíssima, porém de um perfil bastante probo e correto, admirado por todos nós do meio político e da sociedade goianiense, nos recebe muito bem aqui no seu gabinete e é com ele que nós vamos falar agora, trazendo informação para você, para que você possa entender como funciona o arcabouço de complexidade da gestão pública municipal. Dr. Honor Cruvinel. Um prazer enorme recebê-lo aqui, uma honra para nós. Consideramos muito a Associação Goiana dos Municípios, acho que ela é uma grande parceira. O que nós sentimos, eu já tive a oportunidade de falar isso para o presidente, que precisamos estreitar mais as nossas relações. No nosso pensamento, nós somos um órgão acessório dos prefeitos. E nesse momento que você nos honra com a sua visita, nos chama a atenção realmente um fato importante que vai acontecer no próximo mês. Nós vamos estar fazendo um evento dirigido àqueles que estão saindo agora do mandato e com aqueles que estão entrando no mandato, com a responsabilidade de quem gostaria que isso acontecesse da melhor forma possível. Eu poderia até, presidente, dizer que de uma forma mais civilizada, entre aqueles que foram derrotados e têm que assumir a sua responsabilidade de repassar todas as informações que forem necessárias para que o governo, com todas as dificuldades que nós sabemos que passam os municípios brasileiros, não só de Goiás, para fazer uma transição que possa levar menos prejuízo para a comunidade que ele representa. O doutor Lô falou de um tema que é muito apropriado. No final de mandato, os novos gestores se faz necessário para o bom andamento da administração pública municipal essa transição de mandatos. Agora, doutor Ronel, não é uma lei ainda que uma lei que ela foi sancionada, que há realmente uma punição àqueles que não têm abertura da transição de mandatos. Precisa evoluir nisso ainda, não? Se você partir do princípio que quem não cumpre a lei tem qualquer tipo de punição, você vai ver que a Constituição Estadual tem lá a lei número 73, no seu parágrafo 5º, que fala exatamente sobre a obrigatoriedade da transição a mais democrática possível, tem que acontecer. Caso contrário, quem está saindo vai ser responsabilizado se ele não fizer uma transição de acordo com essa lei estadual que está vigente. Então, mas é muito comum isso acontecer, né? O que a gente percebe-se e que a história mostra é que os prefeitos, na realidade, quando perdem as eleições, que os seus opositores assumem, normalmente não aceitam essa transição, é muito comum até ocultar documentos, é muito comum até bagunçar software, programas de computador que daria sequência à boa administração. O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, vai estar atuando com mais firmeza no que diz respeito à representação destes gestores que não cumprem essa legislação aqui colocada pelo senhor na lei. Certamente vai ter realmente uma ação do Ministério Público principalmente, mas também do Tribunal de Contas dos Municípios. Já que é uma lei, nós estamos sempre, claro, não com a clareza do Ministério Público, mas nós estaremos atuando realmente e na esperança, presidente, de que todos os anos que forem necessários, que tiverem a transição de mandatos, nós possamos estar falando da responsabilidade dessa transição. Porque se alguém sai do poder, ele assumiu aquele poder com a responsabilidade de levar o que ele pudesse de melhor para aquele município. Eu parto do princípio que ele até gosta ou ama o seu município e foi ser gestor para levar benefícios para o seu município. Então é natural que eu espero que na transição também ele possa continuar com esse amor ao município e faça uma transição que possa facilitar a vida daquele que foi eleito pelo povo
para administrar os próximos 4 anos. Essa interação que é importante, porque isso que o Vossa Excelência falou, ele falou com conhecimento, é muita coisa que desaparece, as informações que são precisas desaparecem por enquanto. E aí é preciso realmente o Ministério Público atuar e é preciso também que o Tribunal de Contas dos Municípios tenha a responsabilidade de estar ajuizando aqueles que não prestaram realmente aquilo que prevê a lei, que eu te disse aqui, da lei número 73, parágrafo 5º da Constituição Estadual. E o Tribunal de Contas estará cumprindo mais uma vez o seu papel como órgão auxiliador, como órgão de orientação. Já estará promovendo agora no próximo dia 9. Dia 8. Dia 8, né? Dia 8, próximo, no Centro de Convenções, esse encontro dos atuais prefeitos e também dos novos gestores. Qual o objetivo realmente desse encontro, né? O objetivo principal é que a gente possa estar fazendo um trabalho de conscientização daqueles que estão saindo, na obrigação que eles têm de passar as informações, de repassar a realidade do município para quem está entrando, que precisa dessas informações para iniciar bem o seu mandato. Quer dizer, aquilo que eu disse, se a pessoa foi eleita e representou os interesses do município durante 4 ou 8 anos, ele precisa lembrar que ele é um cidadão do município e que ele quer realmente que o município continue progredindo, aumentando as suas ações, porque com a dificuldade que você acabou de me relatar aqui fora desse momento, é preciso que quem vai assumir com essas dificuldades que são conhecidas tenha as informações necessárias para continuar prestando um trabalho, na medida do possível, o melhor trabalho para os cidadãos dos municípios que eles representam. Agora, é notório que nós vivemos um momento ativo da nossa economia, né? Inclusive aí o governo federal encaminhando um orçamento aí já coibindo a ampliação de gastos, tanto da esfera estadual quanto municipal, do próprio governo federal, e é um clamor hoje dos atuais prefeitos, em decorrência dessa economia recessiva, a dificuldade do fechamento de mandato, doutor Honor. Como que o Tribunal de Contas dos Municípios está analisando esse momento inglório e o esforço também que os prefeitos estão fazendo para encerrar os seus mandatos? Presidente, o senhor sabe que desde que eu vim para o tribunal, eu tenho tentado, na medida do possível, e às vezes até do impossível, uma aproximação dessa Corte de Contas dos jurisdicionados. Eles são a razão de existir do Tribunal de Contas, do TCM. E nessas parcerias, que nós gostaríamos que fossem muito mais próximas, certamente é preciso que aqueles que entraram tenham a visão de que é um órgão até de assessoria dos novos prefeitos. E aqueles que estão saindo, é preciso que eles nos procurem para relatar com a transparência necessária as dificuldades de encerrar os seus mandatos. Porque os conselheiros também entendem e estão vivendo a situação que o Brasil inteiro está vivendo, até pelas suas colocações públicas aí, daquilo que realmente os municípios perderam de recursos nesses últimos anos. Que é fantástico, como é que consegue o município sobreviver com tão pouco recurso e a demanda só crescente de cada um deles. Então, com transparência, com muita clareza, o tribunal continua tendo esta visão que é preciso entender, desde que seja explicado corretamente, com transparência, a situação de penúria que as prefeituras vivem e que certamente vão ter dificuldade de fechar as suas contas. O tribunal, os conselheiros, têm consciência disso e vão ter isso na consideração mais elevada possível, desde que realmente haja a transparência, que nós possamos entender os mecanismos que levaram aquela prefeitura à não efetivação daquilo que ela gostaria de ter feito. Ou seja, vai analisar caso a caso, dentro das suas particularidades. Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Honório, isso é muito bacana o que o senhor disse agora. Inclusive você, prefeito, você que está nos assistindo, essa recomendação é muito importante. Procure o Tribunal de Contas dos Municípios, a sala dos jurisdicionados, a fim de que você possa analisar o seu caso dentro das particularidades devidas. E o tribunal, coerente, como sempre postou e como sempre é, estará dentro desse contexto também entendendo aí as suas anomalias. Agora, doutor Cruvinel, a experiência que o senhor tem na vida pública, né? Eu já relatei aqui, né? O senhor foi vereador, deputado, secretário de Estado, agora presidente da Corte de Contas dos Municípios. Dentro dessa experiência vivida, hoje, o que o senhor diria aos novos gestores como alerta, a fim de que eles possam ter um mandato com menos problemas com relação às suas prestações de contas? Olha, eu gostaria muito de estar sensibilizando os novos mandatários de cada município que tenham a ter um bom contador.
se atenha a ter um bom advogado. Porque às vezes, no meio da campanha toda, firmam compromissos, né? Às vezes um escritório de Goiânia tem responsabilidade de 8, 10, 30, 40 municípios. E claro que aí o acompanhamento não é o acompanhamento ideal. Nós achamos que se ele tiver um contador contratado por ele, e se tiver um assessor jurídico também contratado por ele, certamente a sua vida vai ser facilitada pelas ações do Tribunal de Contas. É preciso que ele vai iniciar o mandato, lembrar que tem um órgão fiscalizador dos seus atos públicos diante do mandato. E se ele lembrar disso, eu continuo afirmando, o tribunal é um órgão acessório das prefeituras, precisa ser consultado. O tribunal não tem como missão dar parecer prévio, mas ele tem como missão auxiliar ao máximo para que a pessoa consiga fazer um mandato dentro dos padrões da transparência e da lei. E para isso nós continuamos à disposição de cada um deles. Na dúvida de qualquer situação que você vive no seu município, lembre que tem o Tribunal de Contas, que tem técnicos preparados, tem aqui o Ministério Público de Contas que está aqui conosco. Quer dizer, esclareça primeiro antes de você colocar algo que você tem dúvida na prática. Esclareça a sua dúvida, tenha confiança, procure o tribunal e aí nós temos certeza que você vai ter uma administração sem dores de cabeça com a sua prestação de contas. Muito bem, doutor Honor Cruvinel, para a gente fechar aqui, nosso tempo já se esvai, a prosa é muito boa, o assunto é muito pertinente, afinal de contas esse programa existe por conta dos municípios, dos prefeitos, e o senhor tocou num assunto muito interessante, porque apesar da questão das câmaras de vereadores, em tese, ter o poder da aprovação ou não das contas do prefeito, o tribunal tem o seu estatuto, o seu regimento interno, onde também penaliza os gestores públicos que deixa de fazer o cumprimento dos prazos de envio das suas contas. Nesse encontro, o tribunal estará alertando esses novos gestores, porque talvez a maioria deles nem saiba disso ainda. Olha, o encontro vai ser um encontro aberto. Nós temos já algo direcionado para esse encontro, mas nada impede que as dúvidas que os gestores tenham, é o momento ideal de se esclarecer. Nós estaremos lá, as maiores autoridades do tribunal à disposição lá, para fazer face às questões que foram levantadas. Eu só quero, aproveitando, presidente, esse momento, convidar, realmente, sensibilizar aqueles que foram eleitos. É muito interessante, o encontro é dirigido a eles. E quero sensibilizar mais ainda, porque eu sei da dificuldade maior, daqueles que perderam o mandato e estão saindo. Esses eu preciso dialogar com eles bem frontalmente, como eu estou falando aqui agora, que é o tempo necessário de vir ao Tribunal de Contas, resolver, se por acaso você tem alguma questão com o tribunal, aproveite esse momento daqui até o final do ano, para que você venha aqui, esclareça realmente e dê um encaminhamento às pendências que você porventura tenha na corte. O momento ideal é esse. E nós o convidamos também de forma muito especial para que tenha o entendimento que tem uma lei estadual prevendo aquilo que se pode fazer e que deve ser feito na transição. Obedeça para evitar que você tenha problema conosco. Mas além disso, que eu não considero isso tão importante, é realmente falar para você que o momento de você nos visitar é todos os momentos, mas talvez esse, para que você que não está mais, vai deixar o poder, vir nos visitar e ver como é que vai ser a continuidade dos seus processos aqui. Nós estamos abertos, somos transparentes, gostaríamos muito de poder ajudá-lo nesse prazo daqui até o final de dezembro. Nós falamos aqui com o doutor Honor Cruvinel, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Ele que encerra-se agora o seu mandato já no final deste ano. Como é que está a disposição para continuar aí frente à presidência do Tribunal de Contas dos Municípios? Olha, eu já estou no terceiro ano na presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Aqui é feito uma coisa consensual, tá certo? Os senhores conselheiros é que definem, nós no conjunto é que definimos, tá certo? Eu acho particularmente que a reunião dos senhores conselheiros ainda não aconteceu, mas se acontecer, será consensuado e aí realmente vamos saber quem será o próximo presidente, se eu continuarei sendo indicado ou não para continuar à frente dos trabalhos do Tribunal de Contas dos Municípios. Estamos aguardando essa reunião, deve acontecer no próximo mês e certamente a decisão será por unanimidade, sem dúvida nenhuma. Maravilha! Falamos aqui prazerosamente com o doutor Honor Cruvinel, essa pessoa simpaticíssima, esse homem que tem levado a sua vida pública com muita seriedade e tem dado bons exemplos dentro desse contexto da vida pública, aqui também como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. A Associação Goiana de Municípios lhe é muito grata
Foi através dele que nós consolidamos uma parceria e hoje aqui no Tribunal de Contas nós temos a Sala dos Judicionados, que é um órgão que a GM tem aqui dentro, para, junto com o Tribunal de Contas, auxiliar também aí os gestores públicos municipais. Doutor Honor Cruvinel, mais uma vez, muito obrigado. As suas considerações finais aos nossos telespectadores. Vou voltar mais uma vez, presidente, insistir realmente com aqueles que vão iniciar o mandato e com aqueles que estão terminando o seu mandato. Esse encontro do dia 8 de novembro, ele é muito importante e nós gostaríamos de ter a sua presença maciça. Venha esclarecer conosco. Precisa fazer inscrições prévias? Já, as inscrições estão abertas já. Está no site do tribunal? No site do tribunal. As pessoas precisam se inscreverem e virem, realmente vale a pena. Durante esses 3 anos que eu ocupo com muita honra a presidência dessa casa, eu tenho tentado administrar a ausência dos gestores do próprio tribunal. Eles precisam ter no Tribunal de Contas dos Municípios seu assessor, seu companheiro. É preciso só lembrar que nós somos um órgão fiscalizador, mas ele não precisa e não deve de forma nenhuma desconsiderar realmente o tribunal antes que qualquer coisa possa lhe acontecer. Ele vai prestar conta e para prestar contas com a necessária transparência, ele precisa conhecer realmente as obrigações do Tribunal de Contas. E nós estamos aí nessa tratativa, convidando, nós já fizemos vários encontros regionais, a participação dos senhores prefeitos não foi elogiável, foi muito pouca, nós continuamos insistindo. O tribunal ainda é o melhor caminho para uma boa administração. Portanto, no próximo dia 8 de novembro acontece esse encontro, você não pode perder, são informações preciosas para que você possa fazer um bom planejamento, para que você possa ter boas decisões e ter aí uma governança a contento, tanto dos seus munícipes, também respeitando a legislação que impera sobre a administração pública municipal. Para nós, mais uma vez, eu repito, com muito prazer, nós estivemos aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, sendo recebido por ele, Dr. Honor Cruvinel, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. O Sala de Visita é isso, o programa Conheça Goiás é isso, sempre trazendo uma entrevista qualificada para melhor lhe informar. Continue conosco, porque o programa Conheça Goiás está recheado de boas informações para você e no próximo sábado nós estaremos de volta, se Deus quiser. Afinal de contas, você sabe, o nosso futuro é a gente que faz.